está chegando mais gente aí. Nós disparamos o convite para muita gente, para muitos pastores, líderes, né, de igrejas locais. Motivamos os pastores a compartilhar esses convites com seus líderes, justamente porque nós temos tido, né, esses momentos junto ao COPEP, né, de edificação, esses momentos de encorajamento, né, em especial nesse tempo, temos nos reunido apenas no online, né, não com uma frequência definida, mas sempre que a gente tem uma boa oportunidade de trazer um bom palestrante, né, para compartilhar algo bacana com a gente tem feito isso, né? Então não estamos muito preocupados assim com os prazos, né, mas com a qualidade daquilo que vai ser feito, né? E obrigado por todos aqueles que atenderam, né, esse convite, que multiplicaram o convite. Creio que nós vamos ir recebendo pessoas ainda no decurso da manhã, né? E nós temos a honra de ter recebido aqui já o Dr. Alex, pastor Dr. Alex, que é o nosso palestrante dessa manhã, a quem a gente já deixa aqui a nossa palavra de gratidão. E, como de costume, nós vamos abrir com um breve momento de oração. No final, nós vamos ter oportunidade para poder orar uns pelos outros, interceder, né, compartilhar os nossos motivos, as nossas dificuldades, né? Isso daí a gente deixa mais para o final. Mas nesse momento de abertura, nós vamos ter, então, a palavra de oração. Eu quero convidar o pastor Nivaldo, né, para fazer esse momento de oração, intercessão, e logo depois nós vamos ter alguns avisos, e aí a gente passa efetivamente para o professor Alex. Amém? Muito obrigado, senhor, por esta manhã tão agradável, na companhia de homens e mulheres que te servem, e com o privilégio, senhor, de aprendermos um pouco mais. Um gostoso, senhor, num tempo tão difícil como esse, em que a comunhão está tão difícil, tantas vezes, poder reunir-se com queridos, amigos, conhecidos, ainda que de forma virtual, sendo ministrados pelo Senhor, sendo ministrado pelo Teu Espírito. E eu te agradeço, Senhor, pela disponibilidade do Dr. Alex em estar conosco aqui nessa manhã e ministrando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos aqui, que seja um tempo rico e abençoador para nosso espírito, nossa alma e até mesmo nosso corpo, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra ela é poderosa para nos abençoar de maneira plena e completa. E queremos abrir nosso coração aqui, Senhor, totalmente nosso coração, para receber o Teu servo como profeta de Deus em nosso meio, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Nivaldo. Gente o pessoal que foi chegando aí, sejam bem-vindos. Eu já perdi de vista que eu não consigo ver todos mais, então eu não consigo citar nominalmente aqueles que foram entrando em seguida. Gente, Paulo, oi, quem me chamou? Só vou te avisar que estou aqui, o pastor Robson Álvares Machado. Robson, bem-vindo, Robson, obrigado. Pastor Robson, ele é da nossa Igreja Metodista ali em Machado, e o pastor Robson, ele tem ajuntado pastores ali, né? Nós fomos lá, inclusive, os pastores da liderança do Conselho de Pastores de Presidente Prudente têm conhecimento disso, fomos lá para orientá-los, né? Estamos mentoreando um processo de início de Conselho de Pastores em Álvares Machado. O pastor Robson está puxando esse carro aí lá, né? Bem-vindo, Robson. Obrigado por atender o convite. E se tiver mais algum dos colegas aí de Machado, bem-vindos, viu, queridos? Obrigado pela atenção ao convite. Gente, rapidamente, alguns avisos. Primeiramente, eu quero convidar os pastores de Presidente Prudente, que não fazem parte do COPEP, a depois fazer um contato
individual para que você seja incluído no nosso grupo de WhatsApp, tá? Ser incluído no grupo de WhatsApp não significa se tornar membro do COPEP, tá bom? Mas pelo menos no grupo de WhatsApp, óbvio, né? Se você quiser se tornar membro do COPEP, isso aí é outro processo posterior e você vai ser muito bem-vindo. Mas pelo menos no nosso grupo de WhatsApp, você fica informado sobre aquilo que o COPEP está realizando, você fica informado, principalmente nesse período de pandemia, né? Você fica atualizado sobre essas mudanças de decretos, né? Essas mudanças de índices de ocupação do templo, essas coisas todas. A gente tem estado em contato com o poder público e conversado, inclusive, muito com o poder público nesse sentido no sentido de intervir mesmo, no sentido de auxiliar a confecção desses decretos de âmbito municipal, obviamente obedecendo aquilo que os limites estaduais permitem, né? Mas o COPEP sempre tem sido um órgão consultado, né, pelo poder público municipal antes da tomada de qualquer decisão no que diz respeito às igrejas, né? Então, as notícias, elas estão chegando sempre para a gente em primeira mão, os esclarecimentos, né? Decreto que porventura não ficou muito claro, nós tivemos até decretos que foram modificados por conta de intervenção do COPEP, né? E quando eu falo intervenção, não é nada assim de choque, não, é bate-papo mesmo, sabe? Então, tá tudo fluindo de uma maneira tão bacana, e às vezes a gente vê pastores da cidade, igrejas da cidade, sendo penalizados por falta de informação, sendo que informação é aquilo que para nós está sobrando, né? E às vezes a informação não chega pelo fato de haverem colegas que não estão próximos, tá? Então a gente quer mesmo convidar, tá bom? Você pode fazer um contato comigo pelo chat aqui, eu vou colocar, vou deixar disponível no chat aqui depois o meu celular particular, para que você possa entrar em contato, aí eu te coloco em contato com o grupo, né, e com toda a mesa diretora do Conselho de Pastores, que atualmente eu tenho a alegria e a honra de estar na condição de presidente. Nós não temos alterações, né, por enquanto, de decreto, né, nós temos a capacidade de 60% da lotação dos nossos templos ainda assegurada pelo Plano São Paulo e reassegurada pelo decreto municipal, né, obedecidos todos os distanciamentos e tudo mais. Então, tudo isso tem favorecido o funcionamento das nossas igrejas com todo cuidado, com todos os protocolos, tá bom? E tendo novidades, a gente vai compartilhar essas novidades para vocês, tá bom? Eu recebi tem uma mão levantada aqui, Silvia Campos, quer perguntar alguma coisa? Ou foi um acidente, essa mãozinha? Perdão, foi um acidente. Então tá jóia. Pois não. Também, se tiverem alguma pergunta, alguma questão, fiquem à vontade, tá, queridos? Como de costume, a gente tem esse primeiro momento, que é o momento de avisos, para que depois, durante a administração, a gente não tenha nenhuma interferência, né? E tá com a gente hoje, acho que pela terceira vez no COPEP, tá com a gente hoje o pessoal da FASOL, da Faculdade Solidária do Oeste Paulista, né? Eu falo tá com a gente o pessoal da FASOL, mas eu também faço parte do pessoal da FASOL, ali na Faculdade de Teologia da FASOL, né, onde eu tenho o prazer de lecionar desde o início da faculdade, mas hoje está com a gente a professora Letícia Coelho, que é a diretora da FASOL, e ela vai falar rapidamente sobre os cursos da FASOL, vai falar um pouquinho sobre a atuação da FASOL aqui no município de Presidente Prudente, tá bom? Professora Letícia, bem-vinda, Deus abençoe, obrigado pela presença. Olá, professor, bom dia a todos novamente, a paz.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, né, da gente estar aqui nesse momento, agradecer pela saúde realmente de todos e por toda a nossa saúde também da nossa família. Agradecer ao professor Paulo por ter aceitado, né, o convite. Sei que é uma reunião dos pastores e da igreja e tudo mais, mas o que nós vamos falar também é algo muito importante para toda a comunidade e que possa passar para outras pessoas. Agradecer também a presença do doutor Alex, é uma satisfação revê-lo, né, doutor? Tive o prazer de conhecê-lo e fez grande diferença na minha vida. Eu vi o tema que ele vai falar, não vou estar presente, né, por conta da nossa demanda aqui, mas posso assegurar que ele, primeiramente Deus, obviamente, mas com toda a expertise dele, todo o conhecimento dele, ele me ajudou muito, muito. Me tirou de um lugar que nem sei como eu cheguei lá, né, doutor? E agradecer a presença do Edson, que está aqui com a gente, agradecer a presença do Fernando, que também está aqui com a gente. Ele entrou, viu, professor Paulo? O Fernando entrou, agradecer a presença e falar um pouquinho sobre a faculdade. A Faculdade Solidária, como o professor Paulo falou, a FASOL, né? É uma faculdade nova na cidade, na região, vamos dizer dessa forma, nova no sentido das demais, mas a faculdade existe desde 2017, 2018, e nós começamos com alguns cursos, e um dos cursos é a teologia, é o curso de teologia, onde o professor Paulo faz parte do quadro, desde o início, do quadro de docentes. O doutor Alex é um dos nossos professores também na faculdade, e no curso de Direito, se eu não me engano, já lecionou em várias outras cadeiras, mas também além da docência, ele faz várias palestras para nós, isso nos ajuda muito. E passar para os senhores sobre o curso de teologia. Além do curso de teologia, nós temos o curso de Direito, nós temos administração e pedagogia, mas hoje viemos falar sobre teologia, né, porque os senhores, mais do que eu posso dizer, que a pessoa que tem o dom, né, muitas pessoas têm o dom para falar a palavra, ensinar a palavra, mas ter um curso, ter uma base teórica é uma diferença muito grande, muitas vezes, quando a pessoa sente essa necessidade. Então, nós gostaríamos de falar para os senhores que nós temos parcerias com várias instituições e gostaríamos de fazer também com as instituições dos senhores, né, no caso de cada cidade, cada bairro, né, professor Paulo? É assim que é a igreja? É isso, né? Isso, tem diversas igrejas do município aqui, né? E tem da região, temos igrejas da região aqui. Beleza, perfeito. Então, nós fazemos parcerias. O que seria essa parceria? Nada mais é do que o pastor ou a pessoa que está à frente da instituição deixar a gente participar, autorizar a gente participar de um momento como este. Nesse momento nós estamos vivendo na questão remota, mas tem muitas igrejas também que já está tendo suas reuniões presenciais, está tendo algum culto, né? Não sei como acontece com a de vocês, com a dos senhores, mas gostaríamos de chegar até esse momento e falar sobre os cursos. Então, quando a gente consegue essa parceria, a mantenedora nos autoriza dar 65%, conceder 65% de desconto. Então, nosso curso de teologia iria para 250 e 78. Então, nosso curso de teologia, com nota máxima, nota média, vamos falar assim, no MEC, né, que no caso, o máximo é 5, né, professor? E nossa nota é 4, ou seja, é quase excelência, só falta... O que falta para ser excelente? Apenas a comissão do MEC retornar, que no caso, após 2 anos, que o curso já iniciou na faculdade, e já tem a turma, né, assim, mais a metade do curso, para que eles venham renovar o reconhecimento, e a gente pode tirar uma nota, no caso, nós iremos tirar uma nota 5, que é a nota máxima no EMEC. Então, se nós formos pensar, aqui na região, professor Paulo, nós não temos curso de teologia presencial, né, só a nossa faculdade. Só a FASOL tem teologia presencial no Oeste Paulista. Isso. Então, faz uma diferença muito grande, né, embora nós estamos na questão remota agora, mas se a gente for ver também essa questão de R$250, esse valor de R$250 é uma ida e meia no McDonald's, né, se a gente for ver. Então, assim, é um valor muito acessível, então, todas as pessoas têm condições, e muitas vezes os senhores não querem, não pretendem estudar nesse momento, mas tem algum conhecido. Então, se estende esse convênio, se estende para os demais, tanto familiares quanto a igreja. Por isso que nós gostaríamos, caso os senhores tenham interesse, de poder ter um momentinho rápido também de falar sobre
a faculdade, sobre o curso, para que mais pessoas conheçam a faculdade. A faculdade fica aqui no bairro Guanabara, em frente à Secretaria de Obras, né? É super fácil, tá montando um Máximo Fato, quem é daqui de Prudente vai se localizar. E a gente fica agradecida, professor, é rapidinho que nós tínhamos que falar, e é isso. Aí nós vamos depois deixar o contato com o professor Paulo, caso os senhores tenham interesse, para entrar em contato com a gente, e também já peço, caso o professor Paulo tenha o contato de vocês, se vocês também autorizam, né, para que a gente possa mandar uma mensagenzinha e marcar uma reunião, tomar um café, um chá, é isso aí. Maravilha. Professora, obrigado. A Fasol, inclusive, gente, emprestou para a gente a conta do Google para a gente poder fazer a reunião sem a reunião cair com 1 hora. Né? Alguém me avisou, pastor, mas vai cair a reunião com 1 hora porque o Google agora está derrubando. Falei, não, nós já temos uma conta que foi concedida para a gente utilizar. Obrigado, professora. E depois eu passo para a senhora os contatos dos pastores aqui de Prudente, né? Havendo aí interesse por parte de algum pastor para uma divulgação um pouco maior, né? Mas vamos estudar teologia, pô. Vamos estudar teologia. É isso aí. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, gente, fiquem com Deus. A gente vai sair aqui, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau. Gente, eu não sei se algum dos irmãos tem algum recado que seja relevante, que ache relevante para compartilhar com o grupo todo. Eu estou vendo aqui o pastor Fábio, lá de Regente Feijó, do Conselho de Pastores de lá também. Deus abençoe, Fábio. Obrigado, viu, por atender o convite. Glória a Deus. Gente, não havendo, então, nenhum recado, eu quero introduzir o nosso convidado, pastor, doutor Alex, com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, quando a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa citação do apóstolo Paulo, quando ele diz, ou quando ele ora para que o espírito, a alma e o corpo dos leitores dele, da igreja de Tessalônica, fossem conservados e irrepreensíveis. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa fé e esquece de como está o armazém de tudo aquilo que a gente recebe de Deus, que é a nossa alma. E a gente esquece do armário que guarda tudo isso, que é o nosso corpo. Né? Essa saúde integral é algo que a gente tem buscado trabalhar de uma maneira primária no COPEP, através dos grupos de pastoreio de pastores, através dessas conexões que são estabelecidas através do conselho, né? Justamente para que essa saúde integral seja uma verdade na vida dos pastores. E hoje a gente pode dizer que o grande movimento do Conselho de Pastores é o pastoreio de pastores, do COPEP, né, especificamente, é o pastoreio de pastores, é a aproximação entre os colegas. Por isso que, em momentos como esse, a gente tem buscado colocar amigos que vão trabalhar nessa perspectiva de uma saúde integral, né? E a proposta hoje do professor, doutor Alex, né, e pastor também, é trabalhar nessa dimensão conosco, né? O assunto que o pastor Alex tem para trazer para a gente, eu já ouvi e já participei, inclusive, junto com ele, de um momento trabalhando sobre esse tema, que é um tema que, sem sombra de dúvidas, tem mexido, não vai mexer, ele já tem mexido conosco, né? E a forma que a gente encara isso determina o sucesso ou o fracasso em todo o nosso, em toda a nossa caminhada, seja ela ministerial, seja ela familiar. Um pouquinho antes de muitos de vocês entrarem, não era nem 9 horas ainda, doutor Alex
estava falando sobre alguns índices de divórcio acerca de uma live que ele fez ontem sobre família disfuncional, né? Gente, nós temos sido atacados frontalmente por todas as consequências da pandemia, né? E a gente precisa, de fato, trabalhar essas questões no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, tá bom? Doutor Alex, bem-vindo. Obrigado, meu amigo, por atender esse convite. É uma honra ter o senhor com a gente e uma honra poder ouvi-lo nessa manhã. Tá certo. Meu amigo, meus amigos, estou muito feliz, né? A professora Letícia, que acabou já saindo, né? Nós tivemos o apóstolo Sérgio Piovano, de Mato Grosso do Sul, entrando aí, que eu vi também. Ele deu uma entradinha, não sei se ele retornou, mas já está conectado entre a gente, né? Lá de Campo Grande, Cidade Morena, né? Nosso amigo lá de Nova Vida. E nós temos outros que devem estar entrando aí ao longo, né, dessa nossa ministração. Eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês, porque o assunto é o da hora, né? Falar igual a garotada, né? A vibe atual é justamente o que nós vamos estar abordando com vocês aqui, porque, de maneira efetiva, a mídia ela fala de apenas uma pandemia no momento atual, né? Que é essa questão da Covid-19, que é uma pandemia viral, né? Eu não sei o nível de acompanhamento de vocês a esse respeito, mas eu vou atualizá-los dizendo que nós vamos ter um século de pandemias virais, ok? Nós vamos sair da Covid-19 e vai chegar um outro SARS entre nós. Nós temos identificados, né, cerca de 1.788 vírus ainda para circularem pelo planeta. Então, nós vamos ter um século marcado por pandemias. É isso que vai acontecer por conta até, se nós lembrarmos na história, né, do que ocorreu em idos de 1600, com o processo das grandes navegações e a circulação de europeus e depois dos africanos, chegando inclusive às Américas, né? Se nós lembrarmos na história, foi um período de grande mortalidade, porque eles não tinham tecnologia para enfrentar toda essa carga viral que chegava até as Américas, né? A América do Sul, a América Central e a América do Norte. Se vocês olharem os textos, né, sobre esse período da história, nós perdemos milhões de vidas nativas por causa de não haver anticorpo para poder lidar com essa carga viral. No momento atual, nós estamos numa economia globalizada e nós criamos um fator de aproximação entre as nações, além do fato das pesquisas em laboratório, como é o caso do ocorrido em relação à questão da Covid, né? Está na conta aí um vazamento, quer dizer, uma falha na segurança, e o resultado é o que atingiu o planeta inteiro. Então, nós temos ainda mais isso correndo por fora. Então, de maneira efetiva, né, nós precisamos fazer uma reengenharia na parte biológica. Tanto é fato que eles lançaram esse coquetel de vacinas, né, e algumas delas já com o conceito do RNA. Né? Então, eles estão querendo fazer uma mudança, né, na maneira como eles estão tratando o sistema, não só viral, mas como também a saúde de uma maneira total, né? Criando uma marca, na realidade é uma marca genética, e aí vale um questionamento que eu não vou aprofundar hoje aqui com vocês. A gente pode marcar um momento, quando eu estiver aí presencial, só para conversar sobre a marca genética, né? Mas é uma marca genética que vai permitir a identificação do indivíduo e também daquilo que seria, né, as intercorrências da vida dele, né? Então, isso está em curso. Ok. Nós temos correndo também uma pandemia psicossomática, que é a base do meu trabalho há cerca de 4 décadas. Né? Essa primeira pandemia psicossomática surgiu o conceito dela lá em 1940, com o Dr. Wilhelm Reich. Reich é um dos discípulos de Freud, ele acaba rompendo com o mestre e indo para uma linha mais biomecânica. Né? Então, a abordagem reichiana era em cima de uma leitura bioenergética. Então, se estuda as emoções no corpo. Né? A minha formação é nessa área. Eu sou um terapeuta de base reichiana bioenergética. Então, a gente não só ouve o que a pessoa diz, mas a gente lê o corpo dela.
e percebe as emoções manifestadas no corpo, né? Existe um livro que vocês podem baixar em PDF do Pierre Weil, que ele fala sobre o corpo fala. Eu vou disponibilizar para o pastor Amêndola, né, a Cura da Alma 1 e 2 para vocês em PDF. Quem tiver interesse, ele vai estar autorizado a repassar para vocês, que é a base desse trabalho que a gente vai estar abordando aqui com vocês. Vai ajudar vocês a terem uma visão mais ampla do que está acontecendo e como lidar em relação a esse processo. Então, essa pandemia em 40, o Reich disse que ela surgiria e que ela iria tomar todos os continentes, todos os gêneros sexuais, todos os credos religiosos, todos os status econômicos, financeiros, ok? E ela iria atingir toda a população. Ok. Quando ele falou sobre isso, nós estávamos saindo, né, de uma Segunda Guerra Mundial, né? A Europa tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial, ela passou por uma gripe espanhola e ela passa por uma Segunda Guerra Mundial. Então, na realidade, ninguém deu muita atenção ao que ele disse, porque, de maneira efetiva, o mundo já estava um caos, já estava um colapso, né? Então, havia a necessidade de se reconstruir, né, tudo que tinha sido destruído e ninguém parou para pensar sobre isso. Porém, os anos passaram, e em idos de 2012, a OMS surpreende o planeta, lançando o conceito, né, amarelo para o suicídio, e eles dizem, à época, que a depressão seria a doença do século. Inclusive, que ela mataria mais que o câncer e o HIV. Isso é 2012, eles sugeriram que as nações se preparassem e deram 5 anos para que esse alerta amarelo, né, cessasse. Isso é 2017. O Brasil só entra, né, em relação a essa questão da pandemia psicossomática, e justamente em setembro de 2017, houve um episódio que marcou, inclusive, esse momento aqui no Rio de Janeiro, que foi o suicídio de uma pessoa lá da Ponte Rio-Niterói, justamente no dia 30 de setembro. Ok? Isso teve uma ampla repercussão a nível do país, à época, né? E aí o país entra na campanha de prevenção do suicídio 5 anos depois da campanha já está, bem dizer, no seu final, né? Porque a partir de 2018, o mundo já não seria mais amarelo, seria vermelho. E a OMS publica, né, o primeiro levantamento a esse respeito, e nós tínhamos um suicídio a cada 40 segundos no mundo em 2018. Mais de 800 milhões de pessoas se suicidaram. E nós estimamos que pelo menos, né, outros 1,6 tentaram o suicídio, ok? Porque, na realidade, para cada pessoa que efetiva o suicídio, você tem 20 outros que tentaram e que não conseguiram, né? Então, nós temos, inclusive, cidades próximas aí de vocês, como o caso de Feijó, que eu acompanhei, os índices de suicídios começaram a ser significativos em Regente e Feijó. Eu não estou muito atualizado de Prudente, mas Feijó eu recebi informação bem recente dos números de suicídio. Tem quase um suicídio acontecendo por mês, quando não de 15 dias na cidade. E é uma cidade com poucos habitantes. Então, na realidade, isso está tendendo a crescer a partir de julho agora. Inclusive, você deve ter visto, a Universal lançou uma campanha agora em julho a respeito da depressão, né? Eles movimentaram 400 cidades no país para poder atuar numa ação preventiva, né, em relação a essa questão da depressão. Tá? Eu tenho alguns contatos com eles, né, com algumas lideranças deles, e creio que é até influência do nosso trabalho, entendeu, Amêndola? Em cima disso, porque eu venho batendo nessa tecla em relação ao pessoal deles, porque eles têm capacidade de mobilização, e eu tenho cobrado de algumas lideranças que eles se enganjem. Né? E fiquei muito feliz em ver esse engajamento acontecendo. Né? E penso que isso deveria, né, via COPEP, né, também haver uma ação nesse sentido, né, de nós nos lançarmos diante dessa pandemia psicossomática, porque ela também vai atravessar esse século. Então, segundo a OMS, mesmo com o processador quântico que rodou o ano passado, o computador quântico que rodou lá na China, a melhor previsão é nós termos solução para isso em 2122. Então, nós não temos solução para a questão viral antes do próximo século e nem para a questão psicossomática. Nós não temos. Tá? Em ciência, nós não temos. Okay? Terceira situação é a pandemia agora virtual. Okay? Nós tínhamos estudos já
que apontavam que a cada 50 minutos, né, de navegação, o minuto 51 provoca uma mortandade neuronal, e a OMS, em 2019, né, outubro de 2019, ela criou um novo CID, transtorno de dependência tecnológica. Toda pessoa, olha que eu vou dizer que isso é sério, toda pessoa que navegar 3 horas por dia, ela já é considerada portadora desse transtorno. E ela precisa fazer acompanhamento psicológico / psiquiátrico, dependendo da gravidade de como a coisa já estiver, porque ela vai ter sofrido não só a perda neuronal, ok? Como também ela vai desencadear quadros de ansiedade generalizada, quadros de insônia, pensamento acelerado, depressão, automutilação, quadros de fibromialgia, pânico e ideação suicida. Não é irá, é vai desenvolver. Está nesse nível, ok? É um alerta que foi colocado em 2019. No mesmo ano, nós descobrimos que o hipotálamo ele não aceita reprogramação. Isso é muito grave, porque foi um banho na neurociência, porque a gente esperava que qualquer pessoa que tivesse mudado um hábito por 2 anos, ela não voltaria ao status quo anterior. Não é real. Então, descobriram, pessoas que fizeram bariátrica, para cada 10, que 9 retornam, drogados retornam à droga, alcoólatras retornam ao uso do alcoolismo, prostituição, corrupção, compulsão sexual, compulsão alimentar, quer dizer, todo esse processo, o indivíduo acaba retornando, porque quem faz isso é o bendito do hipotálamo, porque ele muda todo o metabolismo do corpo. É muito interessante, né? Ele é pequenininho, tamanho de um grãozinho de feijão ali, e ele vai e controla o processo todo. Aonde esse hipotálamo foi programado? De 0 a 7. Quando acontece a primeira poda neuronal nossa. De 7 anos, a gente sofre podas neuronais. Isso já é normal. Porém, estresse leva você a perder neurônio, insônia leva você a perder neurônio, álcool, droga, tabagismo perde neurônio, medicação tarja preta, né? Mata neurônio. Então, nós temos um monte de situações de perda de neurônios. Além disso, nós sofremos a poda neuronal de 7 anos. A gota d'água foi justamente a navegação na internet abusiva. Entenda-se abusivo, o indivíduo não tem intervalos de 15 minutos para resfriamento dentro da navegação e ele ficar navegando mais que 3 horas dia. Bateu 3 horas, a coisa já agarrou. Então, o cérebro já não aguenta, o axônio superaquece, ele começa a matar os neurônios da ponta. Desse jeito, ele mata neurônio e o indivíduo fica com a cabeça vazia. E é comum a gente ver hoje nossos jovens, adolescentes e crianças já apresentando comportamentos assim, alterados, distúrbios de comportamento. Nos CAPS aqui do Rio de Janeiro, nós temos recebido crianças com 8 anos fazendo quadros de esquizofrenia, coisa que não era comum. O comum seria a partir dos 15 anos de idade. E a idade limite para a esquizofrenia seria próximo dos 29. Hoje nós temos recebido pessoas com mais de 40, 50 anos fazendo surtos psicóticos, ok? Agora, isso ocorrendo por causa desse estressamento e dessa redução da capacidade neuronal, porque você fica com uma redução no nível cognitivo, capacidade de aprendizagem, memorização, lidar com situações de problemas e também com intolerância afetiva. Você se torna mais intolerante, mais reativo, né? E isso pode significar um processo de implosão ou de explosão. Implosão pode virar um câncer, um infarto, um AVC, um derrame, um Alzheimer, derrubar a imunologia, a questão da própria Covid-19, ou nós podemos ter uma explosão e esse indivíduo causar dano ao seu entorno, né? Como é o que já começou a acontecer, né, no lar, a nível de América do Norte, a nível também de Europa e, recentemente, a nível de Brasil, né? E nós temos visto, inclusive, que algumas pessoas sofrem manipulação em relação a esse seu potencial destrutivo.
Foi o caso recente do Lázaro, que vocês acompanharam, ou o caso do MC, que aqui no Rio de Janeiro ele acabou cometendo suicídio. Aquele MC, né, que ele estava num encontro com um amigo, mais uma menina de programa, e aí, diante de uma ameaça, a solução dele foi fazer o mergulhão. Quer dizer, ele mergulha, né, e salta diretamente para a morte. Então, nada disso é normal, né? Tudo isso é disfuncional. Inclusive, nós fizemos uma live ontem sobre isso, sobre essa questão disfuncional. Nós estamos com muitas famílias disfuncionais, inclusive as próprias famílias ministeriais, né? Temos recebido muitas famílias de ministros que já estão apresentando vários distúrbios. E aí, quando a gente diz distúrbios, né, são situações de conflito, com agressão física, agressão verbal, né, intolerância nos relacionamentos, ok? Quadros, inclusive, tendendo ao alcoolismo, drogadição, e isso não está só no clero protestante, né, isso também está no clero católico. Eu fiz uma publicação, inclusive, com um pesquisador católico, que é o livro Colapso, Psicologia no Caos, onde a gente faz uma abordagem, né, em relação aos dois cleros, inclusive. Então, nós temos dificuldade que envolve os dois cleros principais cristãos, né? Então, você tem o clero católico com os seus problemas e o clero protestante também apresentando as suas dificuldades. E da onde é que vai surgir tudo isso? Aí nós temos mais uma bendita pandemia, né? Que é a quarta que nós temos que lidar, que ela tem um componente, né? Não só na questão econômica da coisa, mas principalmente no que tange ao espiritual, em função de toda uma herança, de todo um legado que nós estamos enfrentando a nível de Brasil, né? A Bíblia nos diz que nós vivemos vingências periódicas, né? E que Deus visitaria, né, o pecado do pai e dos filhos por até 4 gerações. Né? Se retrocedermos, nós estamos em ídolos de 1.600, ídolo de 1.600, o que acontece? Né? Chegada da mão de obra africana, exploração dessa mão de obra africana, ok? O genocídio dos índios, né, estupro das famílias indígenas, né, vocês têm o Morro do Diabo aí próximo de vocês, que é um local histórico, vale a pena levantar a história. Eu levantei a história, daí o negócio é sinistro do que aconteceu aí no Morro do Diabo, né, já que os que estavam fazendo entradas e bandeiras, né, eles invadiram uma tribo indígena aí da região de vocês, né, e violentaram e mataram as mulheres e as crianças. Os índios estavam caçando, quando chegam, veem aquela atrocidade, vão atrás dos tropeiros, encontram os tropeiros, né? Matam os tropeiros, esquartejam eles e penduram no Morro do Diabo. A outra tropa que chegou, quando viu a cena, disse que só o diabo poderia ter feito algo dessa monta, né? Na realidade, né, o diabo já tinha feito, arrebentando com a bendita lá do pessoal da tribo. Na sequência, a tribo reagiu e fez o que fez. Em resumo, virou Morro do Diabo e hoje parece que o Morro do Diabo virou um local não só de visitação, como de suicídio. Pelo menos foi a última informação que eu tive, que algumas pessoas têm usado esse espaço para se suicidar. Então, a coisa é muito séria, porque funciona na questão do inconsciente coletivo. Aí a gente pode falar dos arquétipos junguianos, né? De Jung, Carl Jung. Né? Então, na realidade, você vai ter uma ação em função desse inconsciente coletivo, desse processo arquetípico. Né? E, na realidade, é um processo ligado também ao quadro de opressão socioeconômica, que no momento atual, né, a atual pandemia, nós estamos com 29 milhões de famílias na linha da miséria. Inclusive, com a FASOL, nós estamos capitaneando um projeto para a implantação de cooperativas, incubadeiras de empresas e centros de capacitação de mão de obra, né, junto às nossas igrejas. Inclusive, eu vou passar esse material, né, para o pastor Amêndola, para vocês poderem ter acesso, ok? E o objetivo é acabar com todo o desemprego nas nossas igrejas, através da implantação de cooperativas de serviço ou núcleos de empreendedorismo, capacitar o nosso pessoal para isso. Os metodistas, eles são, né, determinantes na história da América Central e até da Europa em vários momentos de crise. Lá atrás, há 200, 300 anos, eles, mais os batistas, foram determinantes em criar projetos. Né? E assim surgiram universidades, como o caso de Yale, Oxford, Harvard,
Tudo isso surgiu em ambientes de crise e tensão, onde os pastores arregaçaram a manga e resolveram se envolver e se engajar com a questão social. No momento atual, nós temos essas 29 milhões de pessoas na linha de miséria, 4 milhões de jovens chegando ao primeiro emprego, né, até 2030, todo ano. Então, isso já nos coloca com cerca de 60 milhões de jovens desempregados nessa década. Porém, com o avanço do 5G e com o avanço do 6G, nós vamos perder metade dos empregos atuais. E aí é importante vocês já direcionarem a juventude, né, para aquilo que vai permanecer a partir dessa onda de choque, né, porque muito do que nós hoje, né, temos no mercado vai tender a desaparecer. Então, eu diria que agora nós, os pastores, aí eu vou me incluir como pastor, nós estamos num grande desafio. Né? Por quê? Nós estamos enfrentando uma tecnologia 5G de inteligência artificial, que ela vai mudar todas as relações humanas no planeta, isso já é fato. Nós temos hoje 50 mil empregos de TI que não estão sendo ocupados no Brasil, e o ano que vem nós temos uma previsão de 500 mil empregos de TI, gente. É muita coisa, ok? Porém, nós temos um universo de 29 milhões de pessoas, né, já em zona de sofrimento, 38 milhões subempregados. Então, é um grande desafio, né, para a liderança no momento atual, você dar o norteamento para a nossa membresia, diante de todos os desafios que estão diante de nós. Então, ponto 1, é necessário uma reengenharia na área da saúde física. E aí, quando eu digo saúde física, anotem duas coisas que estão detonando o nosso povo, né? O açúcar e o refrigerante. O açúcar está contraindicado para os quadros de ansiedade, depressão, pânico, ideação suicida, fibromialgia, problemas de não engravidar e também Covid-19. Né? E a mídia não alerta a população para a redução do açúcar refinado. Nós temos que sair rápido da questão do açúcar, dos doces, dos pães, por causa do glúten. Quer dizer, tudo isso está danificando a nossa saúde física, ok? Como também o sedentarismo. Né? A Covid-19, ela ceifou muitos pastores. Né? E se nós olharmos, muitos dos nossos colegas, eles não tinham uma boa alimentação e eram também sedentários. Isso é uma bomba no momento atual, no presente século. Então, eu diria que nós precisamos do pastor bombadão. Né? Bombadão. Temos que fazer caminhada, temos que fazer exercício, temos que mudar os hábitos alimentares e temos que arrastar o povo para isso. Temos que ensinar a galera a comer. As nossas cantinas são cheias de salgadinhos, cheias de refrigerante, cheias de coisa que só mata. Então, nós temos que começar a introduzir uma alimentação mais saudável junto ao nosso pessoal para que o rebanho fique mais saudável fisicamente. Né? A verdade é essa. Né? E temos que acabar com aquela máxima que crente come muito. Isso é compulsão. Né? E que crente toma Coca-Cola nevadinha. Ele saiu da cerveja e foi para a Coca-Cola nevada. Quer dizer, está viciado, dependente do refrigerante. E ele causa dano. A Coca-Cola causa problemas, inclusive, neurológicos e leva à desintegração da massa óssea. Só para vocês entenderem. Nós temos um monte de gente cheia de dor na igreja, pastor me ora, pastor me unge, pastor preciso disso, pastor preciso daquilo. O que ele precisa é parar de tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola está arrebentando com ele. Essa que é a grande verdade. Então, o povo está morrendo pela boca. Oséias 4,6. O povo perece por falta de conhecimento. Mas o pior é rejeitar o conhecimento, é a parte B. Já que você rejeitou o conhecimento, você não vai ser sacerdote diante de mim, você perde a blindagem sacerdotal e eu vou me esquecer dos teus filhos. O resultado hoje é que nós temos as famílias pastorais com mulheres doentes, esposas de pastores, eu abordei isso num dos meus livros, a doença da mulher do pastor, porque ela sofre o impacto de tudo aquilo que nos atinge. A verdade é essa. Então, toda a ingratidão, todas as traições, todas as situações que ocorrem, ela funciona como filtro de retenção.
A verdade é essa, né? Então, a mulher, né, ela está numa posição de adjuntora, mas ela funciona quase como um anjo da guarda. Pelo menos a mim, eu já assumi isso e a apresento como o anjo da minha guarda, porque ela está ali para me proteger de mim mesmo. Então, na realidade, a coisa é muito séria, né? E as mulheres estão sendo detonadas no presente tempo. A verdade é essa, estão com multitarefas e elas estão muito apreensivas em relação ao futuro. Experimentem conversar com as mulheres sobre o futuro. Vocês vão ver que todas estão no nível de ansiedade muito alta, ok? Por conta disso. 2, nossos filhos vão sofrer não só a retaliação da própria comunidade, né, que às vezes ela age de maneira maligna e perversa, mas também o fato das nossas escolas não serem escolas, né, confessionais. Então, a maioria está estudando em escolas públicas ou privadas que não têm o viés cristão. Então, estão sendo bombardeados através da mídia. Nós tivemos, em 2019, uma pesquisa onde crianças de 2 anos já estão viciadas em pornografia virtual com dano no cérebro, dano na estrutura cerebral. 2 anos de idade, dependente de pornografia virtual. Nas minhas clínicas aqui no Rio de Janeiro, eu recebia muitos homens, inclusive pastores, com problema nessa área de pornografia virtual. Há cerca de 2, 3 anos, nós começamos a receber mulheres com esse problema, ok? E aí as pessoas relatando quadros de pensamentos de pedofilia, quadros de ansiedade, pensamentos suicida, vendo vultos, ouvindo vozes, e na realidade não seriam um processo diretamente de uma opressão maligna, mas sim o resultado, né, justamente do consumo do vício, que no caso seria a pornografia virtual, ok? O açúcar age da mesma forma no nosso cérebro. Ele nos vicia, a mesma situação da cocaína. Então, na realidade, a gente tem as pessoas dependentes agora daquilo que está sendo exposto, né? Ou na mesa, ou através da própria tecnologia, ok? A área de saúde mental, nós temos um outro desafio, né, que é a dislexia. Gostaria que vocês anotassem isso também. Dislexia e pesquisassem sobre isso. Vocês vão se assustar, vocês vão encontrar rápido metade da membresia com esse problema, dislexia. E aí o dislexo ele tem dificuldade de ler e entender, ele tem dificuldade de expressar o pensamento dele, ele tem dificuldade no campo cognitivo e relacional. Quando a gente vai no DESIP aqui do Rio de Janeiro, para cada 10 presidiários, 8 são dislexos. Quando a gente vai para as prostitutas, 9 são dislexas. Então, nós temos muitas pessoas sofrendo por causa da dislexia. E a igreja ela precisa ter um olhar sobre os dislexos, porque muita gente diz, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, e aí a gente acha que é uma influência carnal ou uma influência espiritual. Não. Por vezes ele é dislexo. Metade deles, com certeza, são dislexos. E aí, se não for tratado, ele vai ficar com dificuldade e isso vai afetar a parte produtiva e a questão relacional dele também, a nível de família. Nós vamos ter muitos problemas em função disso, que são os lares disfuncionais. Então, nós vamos ter pessoas com esquizofrenia, bipolaridade, psicopatia, sociopatia. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, né, nós tínhamos uma pesquisa da Fiocruz que apontava que 20% da população brasileira tinha problemas mentais na área limítrofe, ou seja, psicopata, sociopata, bipolar, borderline, esquizofrênico, né, tinha algum tipo de transtorno mental. Eles publicaram, tem 120 dias, uma atualização apontando no pós-pandemia para algo em torno de 40%. População atual, 210 milhões, nós vamos ter 84 milhões de pessoas com esse problema. Ou seja, né, na nossa comunidade, de 40% a 50% da população já está com problema mental, segundo a Fiocruz. Nós tínhamos uma previsão da OMS antes da pandemia, que para cada 10, 6 iriam fazer depressão. Isso foi atualizado e agora é 8. 4 vão fazer pânico e pelo menos 20% vai tentar o suicídio. Eu participei
há 4 semanas atrás, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais, a convite do deputado federal Antônio de Paula, na Câmara sobre Segurança Pública. Né? E aí tive a oportunidade de me apresentar junto a algumas entidades, né, da PM, pessoal das guardas municipais, Polícia Federal, e aí, Polícia Rodoviária Federal, e aí o mais surpreendente, né, eu fui o penúltimo a falar, porque eu ia justamente entrar fazendo a leitura de tudo, né, e aí só falou depois de mim um outro deputado só para fazer o fechamento. Mas o que me surpreendeu foi um dado, tá certo, da Polícia Federal. Eles têm uma pesquisa que 21% do efetivo deles pensa em se suicidar. 21% dos policiais federais pensam em se suicidar. No Rio de Janeiro, a PM, ela tem um suicídio efetivado a cada 48 horas. Aqui no Rio de Janeiro, nós perdemos mais homens e mulheres pelo suicídio do que no confronto com o narcotráfico, com a milícia, ok? Então, dia sim, dia não, um policial militar se suicida. Nós temos já indicadores aqui no Rio de Janeiro que metade dos profissionais da área de educação já estão na psiquiatria, metade do pessoal de segurança pública está na psiquiatria, e nós temos agora, né, uma linha de atuação na área da saúde. Nós estimamos que o pessoal da saúde, a coisa vai chegar a 60%. Então, para cada 10 enfermeiros, 10 médicos, 6 já estão usando medicação tarja preta. É isso que está acontecendo. E medicação tarja preta não deveria ser utilizada sem acompanhamento psicológico e não pode ter um prazo maior que 3 a 6 meses, porque gera dependência. A pessoa se torna dependente. Então, hoje, nós temos gente tomando Ritalina para começar o dia e Zopidem para fechar o dia e, ao longo do dia, usando o Rivotrilzinho básico dele, que é o clonazepam. Tá? Então, o pessoal está fazendo uso da medicação. Inclusive, o Dorflex e o paracetamol estavam para ser proibidos à venda antes da pandemia, porque eles deveriam ser vendidos apenas por prescrição médica. Por quê? Eles estão escondendo a sintomatologia dos problemas, já que eles atuam nos neurotransmissores. Então, eles simplesmente enganam o nosso organismo, que é o maior caso da medicação tarja preta. Ela não vai resolver o problema de origem. Você vai dopar aquele indivíduo para que ele cause menos dano para si e para o seu entorno. A França, ela está com uma pandemia na área da Ritalina. Vocês podem pesquisar lá, né, em território francês, para cada 10 crianças francesas, 6 já usam Ritalina. Está nesse nível. Você imagina o que vai ser a juventude da França e os adultos da França que estão agora, né, fazendo uso de Ritalina. E aí, na sequência, eles vão ser obrigados a usar o Zopidem, porque o Ritalina dá aquela, né, acelerada no cara e o Zopidem é o que traz o camarada de volta para ele poder dormir. Tem pessoas, né, que estão em dependência medicamentosa há 15, 20, 25 anos. Né? Eu peguei uma com 24 medicamentos em Portugal, ok? E uma outra com 22, a amiga. Né? E aí, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos retirar toda essa medicação dessas pessoas. Eu tenho retirado gente com 15, 10, 20 anos de medicação tarja preta. E a gente utiliza, né, toda uma orientação biopsico-sócio, a gente olha a questão financeira e econômica deles e a parte espiritual. Então, a gente faz uma leitura mais ampla para poder entender por que a pessoa entrou nesse cativeiro, por que ela entrou nesse labirinto, por que ela é dependente dessa bendita medicação. Quando você encontra o problema de origem, né, você consegue fazer uma desconstrução para uma reconstrução desse indivíduo, ok? E algo que vale a pena vocês anotarem aí é fazer o uso do livro de Salmos, ok? Lendo em voz alta 3 vezes o livro de Salmos, porque ele faz uma reprogramação neurolinguística. Eu sou um master em programação neurolinguística. Os Salmos atuam nas ondas betas do cérebro. Então, ele entra no nível da inconsciência. Façam vocês o teste e depois compartilhem com, né, meu amigo Paulo, e aí apliquem no povo. Recentemente, eu tive, inclusive, um contato com um clérigo importante aqui do Rio de Janeiro, do clã católico, e ele me disse que a ordem dele, eles fazem a leitura de
salmos 4 vezes ao dia. 3 salmos 4 vezes ao dia, de manhã, no almoço, à tarde e à noite, olha só. E mais um salmo por fora, correndo por fora. Eles leem exatamente 13 salmos por dia. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos nos reunir falando em salmos, lendo salmos, e terminarmos a reunião com os salmos. Olha só, a dica já estava lá. Então, essa ordem católica, eles usam os salmos diariamente. Aí eu perguntei, né, para o padre se ele sabia por que ele fazia isso. Ele falou, não, simplesmente eu fui ensinado a fazer isso. Aí eu falei para ele que os salmos fazem a reprogramação do cérebro e evitam os quadros de ansiedade, depressão, pânico e suicídio. Aumenta a imunologia. Então, esse é o livro de salmos. Deveríamos consumi-lo diariamente, né? Sugestão, em vez de usar o Rivotril, usar o Salmo 23. E nós fazemos o Salmo 23 vezes. Experimenta fazer isso em voz alta. Você vai perceber uma oxigenação cerebral. Aumenta a produção de oxigênio no cérebro com o Salmo 23, gente. É incrível. Tá certo, né? O pessoal que está lá agitado, desesperado, dizendo que está oprimido dentro de casa, Salmo 18, 86 e 91. O cara está no surto de ansiedade, Salmo 119. E aí ele vai se acalmar, ele vai ficar 3, 4 horas lendo o Salmo 119 e ele vai ficar calmo. Por quê? O cérebro trabalha com registro a cada 5 segundos, gente. É 5 segundos. Tudo que você viveu, que durou 5 segundos, teu cérebro registrou. 1, 2, 3, 4, 5, ele cria registro. Informação visual, como você está me vendo, ela entra 100 milionésimo de segundo. Não tem filtro, vai direto para o inconsciente. O que eu estou falando tem um retardo de 2 segundos. Você compara, discorda, amplia, reduz, por causa da audição. Tem um retardo de 2 segundos. Então, Deus, quando nos criou, nos deu a capacidade de ver, reagir em tempo real. A adrenalina. Doença da hora, ansiedade. A adrenalina, excesso de adrenalina. A adrenalina é para atacar ou para fugir, só serve para isso. Porém, quando eu estou diante da tela do computador, do smartphone, do iPhone, acontece algo muito legal, né? Eu fui lá, liguei a situação, ok? Ela libera uma substância no meu cérebro que é melatonina. Melatonina, por causa da questão da luz do dia, ok? Ela altera a adrenalina. A adrenalina alterada vai alterar a dopamina. Dopamina é teu estado de humor. Aí você fica irritadíssimo, fica chato, melancólico, fica contrito. Isso é a alteração de dopamina. Quando a dopamina altera, ela altera a serotonina. E aí você passa a ter um problema por causa da serotonina. Detalhe, o nosso intestino é um cérebro, foi descoberto há 10 anos. 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, alimentação errada, não usa fibras, não usa, né, água. Nós não podemos consumir só 2 litros de água, porque isso tem a ver com o nosso peso, inclusive, ok? Então, quem tem mais peso precisa beber mais água, tá certo? Né? E todos deveriam começar com 2 litros, mas há caso, por exemplo, uma amêndoa, pelo tamanho dele, tem que beber no mínimo 3,5 litros de ága, né? 3,5 litros de água. E se bobear, né, e preferência Ibirá, né, com um pH acima de 10, para ficar cheio de oxigênio, né, cheio de oxigênio dentro do corpo. Então, as pessoas estão ficando asfixiadas por uma alimentação errada e pelo consumo a menor de água. Então, nós temos que nos hidratar. Isso é da hora, né? 200 ml no mínimo, de hora em hora, para poder hidratar. O rim vai funcionar melhor, o cérebro vai funcionar melhor, tudo vai funcionar melhor. E é água, que ainda é acessível, né? Que a gente ainda consegue comprar água. Então, dá para você ter acesso, né, a uma situação dessa. E uma mudança alimentar indo para os carboidratos bons, o aipim, né, a questão do inhame, batata doce, correr do pão, fazer pizza, né, de inhame ou fazer pizza, né, usando como base, né, o próprio aipim, tá certo? A batata doce fica uma delícia, e você aplica ali, né, a questão de um queijo de búfala, você joga ali, né, o que você quiser a nível de rúcula, tomate, quer dizer, um monte de coisa que você pode fazer e que é saudável, que seria a alimentação low carb, né?
a gente tender a uma alimentação, né, com menos açúcar, e o ideal é a restrição total do açúcar refinado em cima desse processo, ok? Nós temos um outro problema que se chama fardo do comando. Eu abordei isso no livro de Batalha Espiritual e também aprofundei no Império das Trevas, que está entre nós, né? Nós sofremos, né, muito com o fardo do comando. Então, você acaba funcionando como uma esponja e acaba absorvendo os problemas. E aí, o não ter esses momentos, como estamos tendo aqui, né, isso acaba criando um fator de saturação. Então, é muito importante essa iniciativa do COPEP em relação ao pastoreio, pastores, né, e vocês se permitirem ser mentoreados, porque isso é determinante para a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, financeira, e vai culminar também na nossa vida espiritual. Sabemos que o nosso maior mentor é o Espírito Santo de Deus, porque ele nos ensina, né? Ele vai lá e nos corrige e ele nos edifica. Então, ele vai dando direcionamento, né, para as questões nossas. Porém, se nós olharmos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o tempo inteiro eles estavam, né, um atuando em relação à demanda do outro, em relação à demanda do povo, a ponto que eles tinham algo em comum, que era o amor, né, que na atualidade já está esfriando, junto com uma fé que está se extinguindo, porque acaba sendo uma fé infantil. É isso? Uma fé baseada em crendice e não firmada na palavra de Deus. Então, quem estiver firmado na palavra vai conseguir atravessar o presente tempo até o momento do arrebatamento, que, segundo Paulo, vai acontecer hoje. E eu acredito nisso, que vai acontecer no dia chamado hoje, porque ninguém vive ontem e ninguém vive o amanhã. O ontem já passou e o amanhã é um processo dinâmico, ele está em constante movimento. A gente só vive um segundo por vez. É igual aquela situação, quando é que eu vou morrer? Você vai morrer num dia chamado hoje. Ninguém morre amanhã. Então, tudo que você não está resolvendo, você não... É verdade. É verdade. Se você não tem plano funeral, já faça, porque é hoje, não vai passar de hoje. Não é isso? Faça o plano funeral lá. E acerta a tua vida com o divino, porque ressentimento, rancor, mágoa, amargura e culpa é bagagem que não entra no céu. Tem alfândega lá, tem alfândega. Não vai passar com a bagagem. O cara vai ficar impedido de entrar por causa da bagagem. Então, nós temos que zerar a bagagem para ele poder trabalhar. A gente não pode fazer igual a Moisés e sair batendo na rocha, não, que vai dar ruim. Moisés não entrou na terra prometida. E hoje o que a gente mais tem é pastor brabo, né? Os caras é tudo brabo, tá tudo brabo, tudo brabo. Se tá brabo é carnal, não é manso, não vai herdar a terra, vai fazer infarto, vai fazer AVC, vai fazer derrame, vai fazer câncer, vai fazer Alzheimer, vai ter Covid-19. Meu Deus! Não é isso? Meu Deus! Por quê? Porque o cara é brabo. É isso aí, faz o sinal da cruz e a cruz credo, bota para correr o cara. Porque o negócio é grave, a parada é grave. Então, a gente precisa ter inteligência cognitiva, inteligência emocional, que é o QE, e QS, inteligência espiritual, que está sendo pesquisado, inclusive, pela Unicamp, dentro de processos quânticos vibracionais. Vale a pena vocês pesquisarem sobre inteligência espiritual. Vocês vão ver coisas incríveis, os experimentos estão sendo feitos nesse sentido. Ou seja, já chegaram à conclusão que a fé existe. Meu Deus! E quem está perdendo a fé somos nós, Jesus! A ciência reconhece a fé e os religiosos estão correndo da fé. Meu Deus, o mundo está invertido, né? Então, você vê que até a mula está falando, as pedras estão falando, então está todo mundo gritando e a igreja está dormindo. Nós temos as virgens prudentes, imprudentes, e nós temos as virgens loucas. Então, a galera é a galera da loucura. Então, está todo mundo fazendo festa e o negócio está pegando fogo. Na realidade, o noivo vem. E vem quando? Vem agora. Né? Esse é o que foi dito para a gente. A gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento, ele tem que estar preparado o tempo todo para lidar com isso. Ok. Nós temos a necessidade também de trabalhar o caráter. E caráter, você vai usar o livro de Provérbios. Leia Provérbios 3 vezes em voz alta. A língua fica dura na boca. Filho meu, já começa já em Provérbios 1,
quando ele diz que vai rir e zombar das nossas escolhas. É desse jeito. Então, é o próprio Deus falando, eu vou te arrebentar se você não me ouvir e não fizer o que eu quero. Então, ali em Provérbios, está tudo que a gente precisa para tomar vergonha na cara. É o meu chazinho aqui, ó, chazinho de vergonha na cara, chá amargo. Eu não tomo nada doce, só amargo, para acordar para a realidade. Eu tenho que estar desperto na realidade para ficar na torre de vigia. Nós somos guardiões, então nós estamos na torre de vigia. Então não pode dormir no teu quarto de horas. Se é você que está acordado, você tem que despertar a galera. E não é fácil despertar a galera, porque a galera quer dormir o sono da indolência. Está cheio de comichão de ouvido, né? Todo mundo está levantando pessoas para falarem o que elas querem ouvir e não o que elas realmente necessitam ouvir. E, na realidade, o caminho da salvação é nós oferecermos o amargo, porque o amargo é que cura. O doce enlouquece a ovelha. E o resultado disso, na ceia, Paulo fala que existem muitos que dormem, estão doentes entre vocês, porque estão tomando da ceia indevidamente, ou seja, confissão de pecados que não estão sendo feitos. Eu venho de uma época, minha formação é congregacional, com estágio na Assembleia de Deus, mas eu sou congregacional, e eu aprendi que pecado precisa ser confessado. E precisa ser colocado para fora e precisa ser abandonado. Não é isso? Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o pessoal tem tomado, né, a ceia de qualquer maneira, gente. Resultado, estão dormindo e estão doentes. Essa que é a grande verdade. É só olhar o texto lá e a gente vai ver a propriedade do texto em cima disso, ok? E para a gente finalizar esse momento, senão isso aqui vira vigília fácil, hein? Se me deixar falar, eu vou embora. A gente fala fácil, mas eu também tenho um compromisso daqui a pouquinho, vocês também têm, e eu quero ver se alguém tem alguma perguntinha aí nesses últimos 10 minutos. Mas eu quero fechar com um alerta a respeito da histeria familiar, histeria coletiva, e que nós precisamos implantar núcleos agora de acolhimento. Inclusive, né, o pastor Amêndola faz parte de um projeto que a gente capitaneou, que é o projeto Audace, de formação, né, em relação ao processo de capelania. Eu também sou capelão, tá? E faço formação de capelães. E junto com a FASOL, nós lançamos esse projeto. São cerca de 50 horas de informação para preparar o pessoal, na caso vocês tenham interesse, é só falar com o pastor Amêndola, e ele tem todo o caminho de nós podermos estar realizando, isso já está tudo gravado, é todo online, ok? E a gente faz a mentoria posterior para a membresia e para a liderança, nesse sentido, né? Lançamos também o curso de ansiedade, que está no nosso Instagram, lá na bio nosso, e o curso Saindo do Suicídio também, que nós lançamos também. Então, nós temos alguns materiais que poderão vir ajudar vocês, e se tudo correr bem, nós queremos estar no feriadão de setembro, 7 de setembro, aí na região. Estou conversando, né, com a FASOL para ver se a gente vai fazer uma sequência de eventos aí na região, né, presenciais, e caso isso aconteça, né, pastor Paulo vai ter essa informação na primazia, e se houver a possibilidade de estarmos juntos nas igrejas de vocês, ou até fazermos um encontro, vai ser muito legal, tá bom? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, agradecer a Deus, pastor Paulo, que é um amigo virtual, é um amigo virtual. Em breve eu vou comer churrasco lá, né? Vou comer churrasco, porque quando eu vou em Prudente não tem carne não, gente. Ninguém me leva para o churrasco não, os caras só arrancam o meu couro. O negócio é sério aí na região, o negócio é sério. Churrasco eu só ouvi falar. Eu só ouvi falar que existe churrasco, tá certo? Mas vai ser um prazer poder estar aí junto com vocês nessa passagem nossa. Vocês têm o Instagram nosso, Dr. Alex Alves, o YouTube, Dr. Alex Alves, fanpage. Então tem muito material lá, gente. Só no YouTube tem 450 horas de informação. Só no YouTube. É muita informação. Você passa comigo 2 anos ali fácil. Tá certo? Só por chegar e pegar o material que está ali, tudo embasado na Bíblia, com linha de estudo científica, tá bom? E eu quero agradecer, então, esse momento de poder ter compartilhado aqui com vocês. Vocês foram muito gentis, e eu vi aqui que a galera não correu, não, a galera ficou aqui, segurou a onda aqui, tá certo? Então, vocês estão de parabéns aí, sucesso nessa caminhada e contem com a gente.
Glória a Deus. Pastor Alex, obrigado, viu? Da próxima, ele disse que a gente é amigo virtual porque colocaram a gente para fazer uma palestra junto ano passado. Deu liga, né? Deu liga, só que a gente só fez online. Numa ocasião que o pastor Alex esteve por aqui, eu estava em viagem, não nos conhecemos pessoalmente, mas temos mantido esse contato e ele tem sido instrumento para edificação na minha vida, e eu creio que nessa manhã foi na vida de todos. Tem uma pergunta aqui no chat, pastor, e tem também a participação do Paulo, que o Paulo é lá de Poços de Caldas, pastor Paulo Lago, né? E o Henrique lá de São Paulo, o Henricão, ele colocou como recuperar a saúde emocional, pois continuando sendo humanos. Antes do senhor responder essa, eu vou pedir para o pastor Paulo fazer a ponderação dele. Tá. Não estou te ouvindo, pastor. Não. Não. Eu vi que você abriu o microfone, mas não está saindo. Uma coisa, hein, pastor Paulo, é a questão do pensamento que gera o sentimento, que gera o comportamento. Então, na realidade, a Bíblia nos orienta, o Senhor, a meditar na palavra dele de dia e de noite. Isso é um exercício de neuroplasticidade. Por isso que o clero romano lê os salmos, né, em 4 momentos dos dias, 3 salmos. Eles estão fazendo uma neuroplasticidade, ok? Usando a palavra de Deus para isso. Né? O problema do nosso pessoal é que a gente vai para as pregações, né, escrituradas, ok? E a gente não exercita, né, a leitura da palavra diariamente. Né? Isso é pouco comum, principalmente nos pentecostais e neopentecostais. Né? Os metodistas, presbiterianos, batistas, congregacionais têm até uma maneira diferente de lidar com a palavra. Né? Porém, o povo não segue. Né? O povo não segue. Isso fica muito restrito no nível da liderança. Então, nós temos que incentivar mais a intimidade das pessoas com a Bíblia. E aí o caminho é os salmos, os provérbios e Eclesiastes, porque trata de propósito, de chamado. Então, Salmos cuida das feridas da alma, Provérbios vai tratar de caráter e Eclesiastes vai falar de propósito. Pastor Paulo, agora me ouve? Agora sim, Xará. Graças a Deus. Pastor, me perdoe. Muito obrigado pela sua palestra, obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu me deparei com uma situação esses dias, pastor, e eu fiquei um pouco assustado. Nós temos há anos aqui de Poços, e uma menina que trabalha lá, estava lá com a minha esposa, e ela fez um comentário que me assustou. Ela me disse o seguinte, falou assim, ela tem um filho que tem 10 anos, e ela falou assim para minha esposa, nossa, meu filho já está ganhando dinheiro. A minha esposa falou assim, mas como assim com 10 anos ganhando dinheiro? Eu não sei de precisar, pastor Alex, se é TikTok, eu não sei o que é, porque eu não acompanho essas coisas. Mas eu sei que o menino dela ganha dinheiro para ver vídeos. E quando eu escutei aquilo me bateu muito mal. Muito mal. Eu fiquei extremamente preocupado. Essa menina é da igreja, eu vou ter uma conversa com ela. Porque diante do que o senhor falou, isso está sendo maximizado sobre as nossas crianças de uma forma terrível. E tudo que o senhor trouxe aqui agora confirmou aquilo que eu já tinha de pensamento, em termos de morte, não só de neurônio, muitas coisas, na vida espiritual, na vida emocional, na vida relacional, conforme o senhor disse. O senhor acha que tudo isso é intencional? Ou é simplesmente um fruto da tecnologia e do desenvolvimento e crescimento da ciência? Porque eu vejo isso com maldade. Na realidade, pastor Paulo, o mundo jaz no maligno, né? Nós não podemos esquecer disso. Então, quando a gente fala disso, né, a gente tem que ampliar esse conceito, entender o conceito de malignidade, o conceito de orquestração dessa nova ordem mundial que ela está se implantando, né, a nível do globo terrestre. Então, o Covid-19 é um grande ensaio, né,
quebrou a economia mundial, e agora está havendo um processo de redirecionamento de forças políticas. Né? Se só ver o que aconteceu com Israel, o que aconteceu com os Estados Unidos, o Brasil está isolado contra o mundo. Né? O momento atual político brasileiro, o Brasil ele virou protagonista. Existem profecias que dizem que o Brasil vai ser protagonista de um avivamento. Né? O pessoal fala sobre isso, inclusive. O fato é que nós estamos isolados. O planeta pensa de um jeito e aqui está se pensando de outra. Essa que é a grande verdade. E a nossa igreja ela tem sido tímida, porque, de maneira efetiva, nós teríamos de que ir para a 2 Crônicas 7,14 e praticarmos o ato de humilhação. A igreja local, né, brasileira, ela deveria se agregar num esforço de humilhação para poder mover o trono de Deus. E não é o que tem acontecido. Né? Nós temos agido, né, de maneira isolada, sem uma linha convergente. Inclusive, eu estou também capitaneando um encontro de anciãos. Quando eu digo ancião, né, vamos ter ancião de 30 anos, mas pessoas com maturidade espiritual, tá certo? Para nós tomarmos uma posição nesse sentido, de começarmos um ato de humilhação nacional. Eu vejo que isso é determinante para o presente tempo e para o porvir, diante de tudo aquilo que nós temos que fazer, porque existem pecados praticados que não foram confessados. Né? E o resultado disso é o que acontece lá em Oséias. Deus vai se esquecer dos filhos. E, na realidade, os nossos filhos, em vez de beber na água da vida, eles estão bebendo essa água imunda que é a mídia. Inclusive, né, eu tenho uma passagem com o deputado Herculano, do Mato Grosso do Sul, está lá no meu Instagram, e aí eu falo do dano da tecnologia nas escolas. Porque, diante da Covid, as escolas empurraram goela abaixo 4, 5 horas de navegação para as crianças. E quando isso está contraindicado cientificamente, onde se fala de ciência, eles fazem a ação no contraponto por não terem uma maneira de lidar com a situação atual. Essa que é a grande verdade. Isso também aconteceu com o pessoal do home office, né? Daqueles que estão trabalhando em home office. Eles também estão ficando agora viciados em tecnologia. Na pandemia, se não falo a memória, acho que foi em abril, nós tivemos 3,5 bilhões de acessos no único dia. Ok? Em sites de pornografia, sites de relacionamento, ok? Porque eles abriram as plataformas e as pessoas foram para o consumo. Então, hoje, nós temos muitas pessoas dependentes de pornografia virtual e fazendo sexo virtual. Né? A esposa pensa que o cara está dormindo, na verdade ele não está dormindo, ele está navegando. O marido pensa que ela está dormindo, ela está navegando. Então, nós temos hoje isso acontecendo e muito. Isso que o senhor falou das crianças, ainda existe a questão dos jogos virtuais, que estão remunerando as crianças para jogar também. Então, isso tudo é uma estratégia maligna para o adoecimento da atual geração. Inclusive, vocês vão achar uma passagem minha na Batista Atitude, no canal deles Família Mais, falando sobre ideologia de gênero. Vale a pena assistir lá. E aí eu explico que o problema não é a ideologia de gênero, o problema é a androgenia, porque, de maneira efetiva, querem parar a natalidade. Eu estou lançando um livro esse ano sobre família, que eu explico o que aconteceu na década de 60 com o anticoncepcional na própria Europa, que provocou a taxa de natalidade menor na atualidade. E o Islã, com taxa de natalidade 6,7. E a Europa, com taxa de natalidade negativa. Onde é que isso começa? Década de 60, na França, com a medicação que foi lançada, o anticoncepcional, ok? Toda a política dos preservativos, então tudo isso mexeu nesse equilíbrio. Na atualidade, isso vem sendo, né, mais acentuado com a ação LGBTQIA agora, né, porque apareceu mais letra na jogada. O objetivo, né, não é o processo sexual em si, mas sim controlar a natalidade humana, reduzir a taxa de natalidade. Nós temos um encontro de Davos que eles querem reduzir a população em 1/3 nessa década. Né? É por isso tanta desconfiança desse interesse deles em relação a vacinar a população. Tá certo? Né? Mas eu nem vou aprofundar isso aqui, porque isso dá aí umas 3, 4 horas, né, de narrativas em cima disso aí. Mas fato é que existe
uma ação maquineísta para o adoecimento dessa geração, porque eles vão ter mortandade neuronal e vão ser conduzíveis, né? Quanto menos neurônio, menos capacidade cognitiva e menos tolerância afetiva, ou seja, eles vão deprimir, vão se suicidar, e isso está dentro do pacote, porque com 5G, 6G, eu não preciso de 70% da população atual, a gente não precisa. Porque, na realidade, não precisa mais de mão de obra, gente. A inteligência artificial acabou com o conceito de mão de obra. Entendeu? E os 6G, então, é algo absurdo, porque é o pulsar quântico. A partir do ano que vem, nós vamos avançar 100 anos e um ano do século XX. 100 anos e um ano. Então, no final da década, nós vamos ter avançado cerca de 800 anos do século XX. Vocês não têm noção do que vai ser 2032. Vai ser algo surreal, surreal. Quem estiver vivo vai dizer, bem que o profeta avisou, olha o que está acontecendo. Porque nós nunca vivemos uma overdose como vamos viver agora de informação. A informação no mundo estava, desde 2014, duplicando a cada 2 anos. A partir do ano que vem, duplica a cada 6 meses. Então, quem não aprender a gestar o pensamento vai ser atropelado. Porque, na realidade, já não importa acumular conhecimento, mas sim ter aptidão para poder lidar com filtros. Isso, inclusive, é algo que eu venho discutindo com a FASOL já vinha conversando na gestão do pastor Ney e agora com a Letícia, né? Voltar a galera para a formação em filtros. Eles têm que aprender a trabalhar com filtros, porque a gestão do conhecimento é que vai fazer a diferença daqui para frente. Tá bom? Beleza? Muito obrigado, pastor. Nada. Meu pastor, eu preciso me ir. Eu estou estourado. Estourou. Eu quero agradecer, pastor Alex, a sua contribuição nessa manhã. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disposição, por mais uma vez atender a gente. Deus abençoe sua vida. E eu queria convidar o pastor Paulo mesmo para orar pelo pastor Alex, abençoar a vida dele. Pode ser, pastor Paulo? Será uma honra. Senhor, nós te agradecemos, primeiramente, Senhor, pela vida que nos concede nesta manhã. De fato, a vida é um presente. Nós te louvamos por esse presente que o Senhor nos dá. Amém. Tua palavra diz no Salmo 150, no último versículo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós te louvamos pela vida que nos concede. Amém. Obrigado porque o Senhor não nos dá só a vida, mas tudo aquilo que cerca a vida humana, o Senhor tem propiciado. Obrigado, Senhor, porque de fato a tua palavra se cumpre quando ela diz que em Cristo o Senhor supriria todas as nossas necessidades. Amém. E nesta manhã mais uma necessidade foi suprida, Pai. Amém. Nós precisamos de informação, nós precisamos de formação, nós precisamos de conhecimento para sabermos como lidar com tudo isso que está vindo sobre nós nesse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem capacitado os seus. Te louvo pela vida, Senhor, do pastor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conduzido o teu filho, ó Pai, nesta direção. E nessa manhã, Deus, eu posso dizer que ele foi bênção na minha vida. E eu te louvo pela vida dele. Guarda ele, Senhor. A cada dia mais capacita-o, não somente com capacitação humana, mas capacitação do alto, para que assim ele continue sendo instrumento do teu amor, da tua graça na vida de muitos. Dá a ele, Senhor, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Abençoa, Senhor, ele e a sua casa. Amém. Esse é o nosso desejo, louvando também pela vida do pastor Paulo. Obrigado, Pai, por ele nos conduzir neste momento tão maravilhoso e tão producente que foi nesta manhã. Te louvo pela vida do pastor Paulo. Abençoa ele e a sua família também, Senhor. Amém. Nós oramos pela vida de cada um também, Senhor, que está presente nesta sala. Tanto agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Paulo, pastor Alex, tive uma revelação aqui. A próxima vez que o senhor vier para o Dente, se o Paulo não fizer comigo, eu vou fazer um churrasco. Meu senhor, já está combinado aqui, viu, Paulo? Nós vamos fazer um churrasco. Dois, que eu vou trazer o senhor aqui para Álvares Machado para comer um churrasco. Rapaz, é de Deus, hein? Esse é de Deus. Revelação. Picanha, na pontinha da picanha. Beleza, benção, obrigado. Pastor Alex, doutor Alex, doutor Alex Alves, YouTube.
Só isso. Isso, é só doutor Alex Alves. Você acha o YouTube, Instagram, tudo do DR Alex Alves. DR Alex Alves já vai aparecer. Tá bom? Obrigado. Gente, obrigado, Amenda. Um beijo aí no coração de Obrigado, vocês. pastor. Fiquem na paz aí. Contem com a gente, tá bom? Valeu, um grande abraço. Obrigado, Valeu, pastor. Tchau, tchau. E, queridos, eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que atenderam o nosso convite, e eu gostaria que a gente tivesse agora, para a gente encerrar, né, um momento de oração uns pelos outros. Nós temos aqui diversas cidades, diversas igrejas. Alguém perguntou aqui, o pastor Jorge está perguntando, a gravação vai ser disponibilizada? Vai, tá, gente? Ó, deixa eu falar da gravação do último evento, que pena. A gravação do último evento nós perdemos, tá? Com o pastor Paulo Pontes, nós perdemos aquela gravação. Foi um tesouro a palestra com o pastor Paulo, mas infelizmente eu tive um problema com o vídeo. Eu tive que usar um aplicativo externo para gravar, e o vídeo saiu corrompido. Ele começa o vídeo e perde, quer dizer, ele anda 3 segundos de vídeo e perde. Então, nós não conseguimos recuperar aquele vídeo, infelizmente. Esse daqui, nós estamos gravando direto pelo Google, então esse daqui é seguro, tá? Essa gravação, ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube do COPEP, tá? Então, é só você encontrar o YouTube do COPEP, do Conselho de Pastores Evangélicos de Presidente Prudente, e essa gravação ainda hoje deve estar disponível lá, tá bom? Então, já dá para você fazer uso dela, ok? Como eu ia dizendo, nós temos pastores de diversas cidades, de diversos lugares aqui, muito bacana essa participação, além dos próprios pastores aqui da cidade de Presidente Prudente, né, que fazem parte ou que receberam um convite nosso do Conselho de Pastores. E eu creio que é um ótimo momento para a gente poder exercer um pouquinho daquilo que o próprio pastor Alex falou, né? Exercer o 2 Crônicas 7,14, né? Orar pela nossa nação, orar pelas nossas igrejas, orar uns pelos outros, como pastores, como corpo pastoral, né? Abençoando uns aos outros, abençoando as nossas igrejas, as nossas ovelhas, né? Nós estamos vivenciando um momento de uma retomada mais intensa nas nossas igrejas agora, e é natural que as doenças, né, da alma das nossas ovelhas, elas venham parar nos nossos gabinetes agora, né, com uma maior intensidade nesse período de maior retomada. Então, que Deus nos capacite mesmo, né? Precisamos mesmo dessa cobertura e sabedoria vinda do alto. Então, eu gostaria de abrir aqui um momento de intercessão, né? E assim, aqueles que sentirem mesmo o desejo no coração de orar uns pelos outros, de orar por nós, de orar pela nação, né? Só abra o seu microfone e levante um momento de oração, amém? E assim, um após o outro, a gente fecha aí com 5, 6 orações, amém? Pai Celeste, Pai de amor, Pai de graça, nós queremos agora entrar diante do Senhor em resposta à Tua palavra, a mensagem dessa manhã, o estudo que tivemos, Senhor. Nós carecemos da Tua ajuda. Pai, carecemos da ação do Teu Espírito Santo, carecemos da estratégia do Teu Espírito, carecemos, Senhor Deus, da Tua glória em nossas vidas, carecemos de um avivamento, Senhor, espiritual, emocional, físico, carecemos, Senhor, de uma ação, Senhor Deus, cirúrgica do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e em nossas igrejas. Senhor, primeiramente eu quero Te louvar, porque estamos vendo que a Tua palavra, as revelações, as profecias da Tua palavra estão se cumprindo, Senhor. E perto está a nossa redenção. E como Teu filho disse, o doutor Alex disse, que é hoje que temos que estar preparados, Senhor. Nos prepare, faça que sejamos atalaias atentos e fiéis, ó Deus, dentro do propósito da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a interpretar dia a dia a Tua palavra e a usá-la, Senhor,
como remédio, como ele falou, como remédio, Senhor, para a nossa mente, para a nossa alma e para o nosso corpo. Pai, diante de tudo isso que estamos vendo e das ações tecnológicas, ó Pai, que a ciência está fazendo essa leitura, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Carecemos profundamente do Senhor. Precisamos do Senhor e precisamos, Senhor, urgentemente. Agora, Senhor Deus, que a nossa geração possa passar a tocha da fé para a próxima geração, de uma forma clara, objetiva e inteligente, através do teu Santo Espírito. Aviva-nos, Senhor, como diz, ó Pai, a oração de Abacuque, aviva a tua obra, Senhor, através dos tempos. E nós, nesse nosso tempo, carecemos do Senhor e precisamos, ó Pai, te pedimos, humildemente, entendemos diante do Senhor nesta manhã, que muito nos carece o Senhor. Precisamos do conhecimento, precisamos, Senhor, da direção, do ensino, mas, Senhor, sem a tua presença, ó Pai, ficaremos secos. Por isso, Senhor, nós carecemos. E, por favor, Pai, levante pastores segundo o teu coração. Levanta pastores e pastoras segundo o teu coração, Pai. E com conhecimento para a renovação da nossa mente. E, Senhor, aviva o nosso coração e, por favor, faça a nossa mente sagaz. Que possamos perceber essas ciladas que o inimigo está fazendo sutilmente. Como Paulo disse, que nós não podemos subestimá-lo. Nos ajude, Senhor, a estar atento. Por isso, Espírito Santo, precisamos de Ti profundamente em nosso ser. Não só para curarmos, não só para alimentarmos, mas também para que sejamos atalaias fiéis. Ajuda-nos, ó Pai, como filhos Teus, como pastores Teus, que as nossas igrejas, os nossos irmãos e irmãs, sejam afiados na palavra, mas também sagazes para poder perceber as artimanhas de Satanás. Não nos deixe ser meninos, Senhor, na mente, sim no coração, mas na mente maduros e adultos através do Teu Espírito nós oramos. Amém. Nos arrependemos aqui diante do Senhor por nossa falta de sabedoria tantas vezes. Senhor, como foi dito, existem tantas riquezas na Tua palavra e nós temos aceitado tantas mentiras, tantos padrões que não são baseados na Tua palavra. O Senhor nos ajude, nós possamos promover um resgate de verdades eternas no contexto das nossas igrejas. E que a gente possa, Senhor, cultivar o nosso espírito de forma profunda. Porque o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E nós queremos trilhar esse caminho com a Tua igreja, Senhor. Muita crendice, muito falsos argumentos têm assediado a nossa mente. E o Senhor nos dê sabedoria para vivermos esse tempo, Senhor. Como igreja, estamos entrando, como vimos, numa época desafiadora. E queremos estar prontos, Senhor, construindo uma vida espiritual equilibrada. Uma vida espiritual dinâmica, ativa e intensa, Senhor. No nome de Jesus. E que a igreja volte a ser porta-voz das boas novas. Que a igreja não seja um lugar de obscurantismo, Senhor, nem de crendices, mas um lugar de revelação. Nós oramos por mais revelação em nosso meio, na igreja brasileira. Somos uma igreja jovem, temos crescido, mas somos ainda crianças em muitos aspectos. Que o Senhor nos ajude a sermos mais profundos, tão profundos, que o mundo possa ver na Tua igreja um lugar de sabedoria, um lugar de revelação, um lugar de discernimento. É a minha oração no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante, Senhor, da Tua santa e da Tua preciosa presença, Senhor. Venho te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade, Senhor,
de estar reunidos aqui com os teus servos, Pai. Te pedindo, Senhor, um espírito ensinável a cada um de nós, um espírito do teu amor, Senhor. Abba, Pai, derrama o teu amor em nossos corações, para que possamos, Senhor, aonde quer que estejamos, transbordar o teu amor, Pai. Pai amado, o mundo está carente de amor, Senhor. E tu destes o teu único filho, o teu filho unigênito, em favor de cada um de nós, Senhor. Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário cada gota do seu sangue. Senhor, derrama o teu amor em nossas vidas, Pai, para que possamos levar amor aos cativos, aos aflitos, Senhor. Pai amado, é o que eu te peço humildemente, Senhor. E já te agradeço, Pai, porque temos certeza que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, Pai, a tua palavra nos confirma, Senhor, de que tu se farias presente, Pai. Temos a certeza, Senhor, de que tu estás no meio de nós, Senhor. Pai amado, que possamos ser espíritos obedientes, Pai, porque, Senhor, queremos ter uma mente cativa a Ti, Senhor, então precisamos, Pai, de humildade, Senhor, de obediência, meu Deus, de amor, Pai amado, pelas almas, Senhor. Senhor, Tu verteste, Pai, o Teu sangue por cada um de nós, Senhor. Não deixa que ninguém se perca, Pai amado, nesta geração, Senhor, nem nas gerações que estão no porvir, Pai. Que os nossos filhos, Senhor, os nossos netos e os nossos bisnetos sejam flechas tuas, Senhor, que acertem o alvo, Pai amado, e que possam, Senhor, povoar o céu, Senhor, porque não somos desta terra. E em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade rica que o Senhor nos dá esta manhã, de estarmos juntos, de estarmos reunidos, mesmo que à distância. Senhor, em muitos lugares, sendo, meu Deus, trabalhados pela Tua palavra, pela informação, mas também, Deus, por aquilo que é vivo, meu Deus, pela revelação do Teu Espírito Santo, trazendo aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer e o aperfeiçoamento necessário para que a gente possa exercer o nosso ministério de uma maneira excelente, em conformidade com o Teu querer. Deus, como lideranças pastorais, como lideranças das igrejas, como pastores, pastoras, líderes leigos que aqui estamos, nós queremos, Pai, clamar pela Tua misericórdia sobre a nossa nação. Clamar pela Tua misericórdia sobre as nossas cidades, Deus. Pedir, Senhor, que pelo Teu amor tão grande, tão imensurável, nós possamos, Deus, ser alvos de uma ação graciosa do Teu Espírito, da Tua parte. Meu Deus, soprando de sobre a igreja, soprando de sobre a nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que é traço de hipocrisia. Ou seja, tudo aquilo, Senhor, que diz respeito ao que sabemos na teoria, mas não aplicamos na prática. Deus, tem misericórdia da Tua igreja neste tempo. Porque, meu Pai, nós temos a convicção de que algumas coisas só vão se desencadear na terra a partir do momento que a Tua igreja se posicionar. É a Tua palavra que revela para nós, ali em Atos, no capítulo 3, que o Senhor só volta, Jesus Cristo só volta, após a restauração de todas as coisas. Por restauração de todas as coisas, nós entendemos o anúncio do Evangelho chegando em todos os lugares, Pai. E quantos falsos evangelhos têm sido anunciados nos nossos dias? Quantos evangelhos de conveniência têm sido anunciados nos nossos dias? Quantos falsos profetas inimigos da fé têm ocupado púlpitos destes dias, Senhor? E, Pai, nós como igreja, nós como discípulos e discípulas de Cristo, nós como homens e mulheres comprometidas com a Tua palavra,
Senhor, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes, ó Pai, não temos ocupado o nosso púlpito com aquilo que é ensino, meu Deus, útil para o teu povo neste tempo, tempo de combate, tempo de batalha, tempo de dificuldades, tempo de adoecimento das pessoas ao nosso redor, e não apenas o adoecimento por causa do vírus, adoecimento muito pior, o adoecimento da alma, o adoecimento que tem levado pessoas à perdição e ao inferno. Meu Deus, nós clamamos, usa-nos, ó Deus, usa-nos com poder, poder do alto, poder, Senhor, que o Senhor derramou sobre os avivalistas que nós vemos da história. Poder, ó Pai, que o Senhor derramou naqueles que hoje nós lemos, naqueles que hoje nós temos, ó Pai, como registros históricos de grandes feitos na Tua igreja, a partir de gente simples. Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, levanta no nosso tempo um novo avivamento, que seja bíblico, que seja, Senhor, cristocêntrico, que seja bibliocêntrico. Levanta um avivamento legítimo, Senhor, um avivamento da pregação da Tua palavra, um avivamento dos joelhos dobrados, Senhor, um avivamento das lágrimas que caem. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, a nós aqui, desta região de Presidente Prudente, nós clamamos, Pai, que em nome de Jesus, toda a herança amaldiçoada, Senhor, hoje foi falado do Morro do Diabo aqui na palestra do pastor Alex, toda a herança amaldiçoada, nós te pedimos, quebra isso, Senhor. Quebra, Senhor, aquilo que entrava o avanço da Tua palavra neste território. Quebra, Senhor, aquilo que intimida. O único poder, nós sabemos que as trevas têm, é o poder da intimidação. E muitas vezes, Senhor, púlpitos têm se intimidado diante das ameaças das trevas. Quebra aquilo que intimida, Senhor. E derrama, Senhor, sobre nós, lideranças pastorais, lideranças leigas, Senhor, de todo o Brasil, derrama sobre nós, ó Deus, uma ousadia dada pelo Teu Espírito Santo. Ousadia, Senhor, como o Senhor fez ao derramar sobre os Teus discípulos, discípulas, o Espírito, e lá em Atos 4, quando Pedro, quando João são libertados da prisão, debaixo da ameaça, para que não pregassem mais o Evangelho, ousadia que toma a vida de Pedro, e que ele diz, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Ousadia que estava sobre os irmãos que intercediam por eles. Ousadia, Senhor, da igreja que, de fato, sofreu perseguição, e daqueles, ó Pai, que hoje ainda sofrem perseguição espalhados pelo mundo. Derrama sobre nós, ó Pai, esta ousadia para que preguemos a verdade, não negociemos a verdade, e levemos o Teu povo ao pleno conhecimento da verdade. O povo perece por falta de conhecimento, e Deus, nós não queremos um povo perecendo, principalmente o povo que o Senhor confiou ao nosso pastoreio. Eu te louvo, Senhor, por cada pastor, por cada pastora, por cada líder leigo, Senhor, que passou este tempo aqui conosco, alguém que passou por aqui em algum momento e já saiu desta videoconferência, aqueles que vão assistir depois o vídeo desta videoconferência. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que o Senhor permite que seja edificada neste tempo. Meu Deus, que tenha servido para a nossa edificação, pela vida do pastor Alex. Te louvo, Senhor, pela liderança do Conselho de Pastores. Meu Deus, que tem trabalhado neste período de pandemia. Te louvo, meu Deus, por cada colega pastor aqui da cidade de Presidente Prudente, por cada colega pastor de outras cidades, estados, que estiveram conosco neste tempo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mesmo à distância estarmos juntos e unidos em torno do mesmo propósito. Pedimos que outros momentos, ó Pai, sejam proporcionados para nós e clamamos que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção permaneça sobre as nossas vidas para o exercício do ministério debaixo do Teu cuidado. Oramos agradecidos, Papai, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a proposta era irmos até às 11, né? Então nós estamos sendo pontuais, estamos terminando com 5 minutos de adiantados. Amém?
Mas eu quero agradecer mesmo a presença de todos, né, o empenho de todos em responder a esse convite. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Viu? Muito obrigado. Um abraço, até mais. Grande abraço. Bom dia para todos. Aildo Paiva, do Rio de Janeiro. Ô, Aildo, Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela presença. Obrigado, pastor Paulo, pelo convite. Eu dar uma palavrinha Graça e rápida, paz para todos. Eu não participei, só participei, vamos assim, até porque eu estou me curando de Covid, termina hoje a minha quarentena. Glória a E aí, Deus. graças a Deus, eu sou psicólogo, sou convidado do pastor Alex. E aí quero colocar para você, gostei muito de estar participando. E colocar para você o seguinte, a minha Covid foi muito tranquila, eu vacinei, tive as 2 vacinações, tá? Então, estou curando hoje. Um grande abraço a todos. Bom dia. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado pela participação. Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Paulo, não vai embora não, tá? Ah, maravilha. Deixa eu só parar a gravação aqui. Muito bom.